Qual a importância da cultura a nível nacional? Acho que, primeiro que cultura, pra mim, cultura é tudo, né? Cultura é tudo que a forma que a gente pensa, a forma que a gente age, fala, a forma que a gente vê o mundo é cultura. Tudo é cultura. A cultura é uma produção coletiva, histórica e presente. Então, a importância da cultura a nível nacional é a importância da gente se compreender também, é a importância da gente se situar como pessoa, saber onde a gente está, quem veio antes da gente e o que está ao nosso redor, né? A terra que a gente pisa. Então a cultura nacional, questão o Brasil tem suas particularidades e acho que a questão mais forte cultural do país é a miscigenação, é a mistura de várias culturas acontecendo simultaneamente no presente. Nós somos frutos dessa mistura cultural. Então eu acho que essa é a essência da ideia de cultura, primeiramente a diversidade e o respeito ao outro como ele é. Dentro disso, eu acho que valorizar a cultura nacional é valorizar principalmente as culturas que foram subjugadas, as culturas que foram abafadas e foram sendo exterminadas ao longo do tempo em prol de um ideal de cultura superior, né? Em prol de um ideal colonizador que traz essa ideia de que existe uma cultura melhor, uma cultura pior e que vai abafando os outros modos de ver o mundo. Então, dentro disso, valorizar a cultura nacional é valorizar, para mim, principalmente valorizar a cultura indígena e a cultura africana, que são culturas milenares com um conhecimento infinito de coisas que estão totalmente territorializadas, estão ligadas ao seu território, que tem muito conhecimento para transmitir e a gente foi perdendo isso, a gente perdeu isso e por uma questão de preconceito, a gente deixou de aprender muito com isso. Então, valorizar a cultura nacional é essa. Acho que o foco é esse, é valorizar a diversidade que a gente que existe na prática, né? Essa miscigenação praticada, não só teorizada. Então, acho que a importância de olhar para a cultura é a importância da gente se reconhecer como pessoa e reconhecer onde estamos, no caso do Brasil. Aí vindo para a questão da minha cidade, na minha cidade eu vejo que existe sim um incentivo à cultura, só que essa questão essa cultura centralizada. Centralizada. Dá pausa e fala, Helena, que você nasce, na cidade aqui, a cidade de Botucatu, eu vejo que existe um incentivo à cultura, mas essa mesma ideia de cultura, essa cultura centralizada, né? Essa cultura oficial, entre aspas, que desconsidera a diversidade. Então fica muito restrito a grupos de artistas, grupo de pessoas que conseguem superar essa burocracia. Né? Também existe toda uma burocratização do acesso a esses meios de incentivo. Então, eu vejo essa dificuldade também a divulgação. A divulgação é bem precária. Poucas pessoas conhecem o que está sendo produzido na cidade e, consequentemente, poucos têm acesso. Mesmo porque essa produção se está principalmente localizada no centro da cidade, que então traz toda essa ideia de cultura como algo centralizador, como algo de poucos e para poucos, que é ao contrário dessa concepção de cultura como algo universal, como algo coletivo, como algo para todos. Então fica muito restrito a quem tem, aos detentores do meio de comunicação e do meio de produção de cultura, no caso. Então essa é uma certa crítica, né, que a produção cultural local. Né? E agora eu vivenciei também em São Paulo um tempo
E lá tem um projeto bem legal, tem muita coisa acontecendo que prevê, que traz essa outra concepção de cultura, uma cultura diversificada, uma cultura que traz também o ponto de vista das periferias, que é uma imensa diversidade de ideias, de opiniões, são outros pontos de vista. Então acho que a cultura, falta muito para a cultura isso, de centralizar, de desburocratizar, para trazer a essência da palavra cultura, né? Sem ser essa coisa meio homogeneizada assim, de cultura como instituição, de cultura como teatro, como uma ópera, como isso, como aquilo. Cultura como instituição empobrece muito essa concepção de cultura. E acho que é isso, esse é o ponto também que as pessoas não se interessam muito por cultura, porque a cultura acaba não estando presente no dia a dia. Porque quando a gente pensa numa cultura universal, é uma cultura que está ligada ao nosso dia a dia. Então tudo que a gente produz sendo cultura, então o nosso dia a dia é uma produção de cultura, uma produção de arte, é algo totalmente produtivo, totalmente ativo. E essa centralização da cultura desvirtua essa ideia. Então acaba não fazendo sentido para as pessoas acabam não dando valor ao que se tem. Isso se dá também pelo fato de existir uma certa imposição de cultura, né? Uma cultura que não. Culturas, produções culturais que não têm relação nenhuma com o nosso contexto, com o nosso dia a dia, acaba não fazendo sentido. Quando não faz sentido para as pessoas, não tem valor, realmente não tem valor. Então acho que não é as pessoas que não valorizam a cultura, acho que são os meios oficiais que tomam para si como oficiais de, de produção e de incentivo de cultura, que não valorizam as pessoas no seu dia a dia, que não valorizam o dia a dia das pessoas e a vivência nossa em relação à nossa cultura nacional, em relação à nossa diversidade cultural, em relação à produção, toda a produção local, toda a cultura popular que no Brasil é fantástica, é imensa, totalmente diversa. Então acho que falta esse tipo de incentivo, né? Incentivo à diversificação cultural e à descentralização. Então aí, voltando, de modo geral, eu acho que o que eu penso da cultura é isso. A cultura é diversidade, é respeito ao outro, porque cada pessoa é um universo. Então cada um seleciona aspectos da cultura e forma para formar o seu modo de pensar. Então eu acho que cultura é respeito principalmente à diversidade, ao outro, entender que nós somos um ponto específico dentro de um coletivo. Então que cada pessoa tem a sua forma diferente de pensar e aprender com isso, com essa troca. Não impor, jamais impor a nossa visão ao outro. Aí dentro, dentro disso então aí a pergunta que fica pro. Tem também a questão da arte dentro disso, né? Acho que o papel da arte não é de produzir cultura, mas de reproduzir e expressar alguns aspectos culturais. Eu acho que um grande papel da arte também é trazer essa visão de uma cultura ligada ao dia a dia, uma cultura diversa, uma cultura descentralizada. Aí a pergunta que fica para o entrevistador é qual a concepção dele de cultura e qual a proposta, qual a proposta de ação para que essa cultura deixe de ser algo centralizado, algo descontextualizado e que acaba como resultado não tendo valor e sentido para as pessoas no dia a dia delas.